Olá, amigos e visitantes. Eu sou José Francisco, sou técnico em eletrônica, trabalho com alguns segmentos da eletrônica. E no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre a malha de feedback, das fontes chaveadas, e vou falar especificamente sobre o fotoacoplador e o TL431. Se você gosta então desse tipo de conteúdo, fique aí que após a vinheta eu estou de volta. Bem, pessoal, aqui está. A malha de feedback é todo esse circuito que aqui está, ó, de uma fonte chaveada. Esse circuito aqui. O que faz a malha de feedback? Ela pega uma amostra da tensão que está na saída, que nesse caso aqui eu coloquei 12 volts, e leva essa amostra para o CI-PWM para que seja feita a correção para que ela se mantenha sempre constante em 12 volts, né? Nesse caso que eu representei como 12 volts. Poderia ser 3,3, 5 volts, 12, 24, enfim. Isso não tem importância. O que importa é que qualquer variação que haja nessa tensão de saída, essa malha vai se encarregar de, através de uma amostra, fazer a correção para que ela se mantenha em 12 volts. Então, o que acontece? Vamos imaginar que essa tensão aqui esteja normal em 12 volts. Quando ela está em 12 volts, significa dizer que o meu transistor MOSFET, ele está trabalhando 50% do tempo, ele está ligado. E os outros 50% ele está desligado, como eu representei aqui. Vejam só. Olha só, aqui seria o pulso PWM no gate do MOSFET. Então, 50%, que é essa largura, ele estaria ligado. E os outros 50%, que também é a mesma largura, ele estaria desligado. Então, nesse caso dos 50% do dot cycle, eu teria lá na saída a minha tensão de 12 volts constante. Mas vamos imaginar que por algum motivo, de repente por alguma sobretensão, essa tensão aqui, ela venha a subir para 12 volts e meio, onde eu coloquei aqui apenas como referência para que a gente entenda, eu teria 70% do tempo do transistor MOSFET ligado e 30% eu teria ele desligado. Então, eu teria 70% ligado e 30% desligado do transistor MOSFET. E isso é o que iria alterar a tensão na saída, porque o transistor MOSFET ele estaria trabalhando muito mais tempo ligado do que desligado. E aí iria subir a minha tensão de saída. Nesse caso, entra em ação a malha de feedback, pegando uma amostra dessa tensão e fazendo a correção para que o dot cycle se mantenha em 50%, né? Lembrando que aqui eu coloquei 70%, com uma variação de meio volt, mas não seria isso. Aqui eu botei apenas para que a gente entenda como que funciona, né? Aqui uma variação de meio volt seria um dot cycle aí bem menor que 70%. Imagino eu aí uns, sei lá, uns 52, 53, 55, por aí, né? Eu botei uns 70% só para que a gente entenda como que isso funciona, né? Então, supondo que essa tensão subiu para 12 volts e meio, aqui no meio aqui do divisor resistivo, que leva os 2 volts e meio para a referência do meu TL431, aqui eu não teria variação, porque essa tensão ela está determinada pela malha resistiva, por esse divisor resistivo, que são esses dois caras aqui, o resistor top, que é de 38K no exemplo, e o resistor bottom, que é de 10K, né?
Então, essa tensão aqui, ela se manteria constante, independente do valor de tensão que eu tenha aqui na saída. Agora, o que vai alterar, na verdade, é o seguinte, essa tensão aqui, como ela subiu, ela vai vir aqui, ó, no LED, que está dentro do fotoacoplador, e nesse momento, como ela subiu, a lógica é o seguinte, esse TL431 vai aumentar a sua resistência interna em função da corrente que circula por ele, mantendo assim a mesma tensão sobre o LED que está dentro do fotoacoplador. Essa tensão aqui, pessoal, que tem aqui sobre o LED, vou até escrever aqui, essa tensão aqui, ó, ela é em torno aí de 1,8 volts, né, sobre o LED. Então, para que eu tenha um dot cycle de 50%, é necessário que sobre o LED eu tenha uma tensão de cerca de 1,8 volts, independente da minha tensão de saída ser 12, 12,5 ou 11,5. Então, quem vai controlar essa tensão de 1,8 volts em cima do LED é o meu TL431. Quando a tensão sobe, aumenta a resistência do LED em função da corrente que está circulando por ele e mantendo aí a tensão de 1,8 volts. Mantendo essa tensão, a resistência do fototransistor entre coletor e emissor é sempre a mesma. E sendo sempre a mesma, eu vou ter aqui no pino do meu CI PWM a mesma tensão, que por sua vez vai manter o mesmo dot cycle de 50%, né? E quando acontece o contrário, digamos que essa tensão era 12 e ela caiu para 11,5, vai acontecer o contrário. Essa tensão aqui, ela caiu. Obviamente, para se manter 1,8 sobre o LED, o TL431, melhor dizendo, ele vai, no caso, aumentar a corrente que circula por ele, no caso aqui, ó, se cair para 11 volts e meio, a corrente que circula pelo TL431 vai aumentar e a resistência sobre ele será menor. A resistência sendo menor, obviamente, eu vou fazer a compensação da tensão de 1,8 que está sobre o LED dentro do fotoacoplador. Isso acontecendo, mantendo a tensão constante, o fototransistor vai se manter na mesma condução, vai se manter na mesma resistência entre coletor e emissor e, consequentemente, mantendo lá a mesma tensão no pino do CI, que, por sua vez, vai me dar um dot cycle aqui, ó, de 50% no gate do meu transistor MOSFET, fazendo com que a minha tensão lá na saída seja de 12 volts. Então, pessoal, a gente percebe que essa malha feedback, ela é fundamental e até porque ela existe em todas as fontes chaveadas em que elas são responsáveis pelo controle da tensão de saída aqui na minha fonte, no caso, né? Ali 12 volts representado. É simples assim o funcionamento, são de grande importância. No próximo vídeo, eu vou estar falando sobre os problemas que pode acontecer aqui, por exemplo, que é muito comum isso aqui, ó. O que acontece quando altera esses resistores, o resistor top e o resistor bottom? E como que a gente chega à conclusão sem nem mesmo tirar o componente? Fique aí na expectativa que o próximo vídeo eu vou estar falando
sobre essas alterações e o problema que acontece, né? Portanto, se você gosta desse tipo de conteúdo, fica atento. Se não é inscrito no canal, se inscreva para receber as notificações. Marca o sininho, né, para estar recebendo ela. Se gostar, dá um like para ajudar o canal e me aguarde até o próximo. Um abraço e até lá.